Bom dia, gente. Lindo dia. Hoje, dia 21/10/2023. Meu nome é Italma, sou voluntária do movimento The Golden Walk. E hoje com vocês eu vou estar aqui fazendo um estudo satsang. A gente vai falar sobre a confusão entre conforto e propósito. Antes da gente iniciar, vou colocar uma meditação, que é a meditação é Derrama sobre mim, Senhor, o teu manancial de luz. Purifica a minha alma. Dai-me forças, dai-me vida, dai-me luz. Purifica-me, Senhor, na construção da minha vida, para o reconhecimento da minha essência, para que eu possa me tornar um só contigo, hoje e sempre. Derrama sobre mim a tua proteção, a tua veste, o teu amparo. Tu és o meu auxílio, o meu porto, a minha estrada, a minha flor. Derrama sobre mim, Senhor, o teu mel. Derrama sobre mim, Senhor, a tua força, e nunca mais me faça esquecer que eu sou um contigo e que você é um comigo. Derrama sobre mim a pura expressão da sabedoria, para que eu possa tomar decisões na expressão do ser, no sentir do coração, na sublime perfeição da compaixão. Permita-me, Senhor, caminhar contigo. Dê-me a sua mão, caminha comigo, me guia. Dai-me, Senhor, a cura para que o meu ser seja a pura manifestação desta luz sem fim que não se apaga. Eu te peço, Senhor, que seja sempre comigo, mesmo quando eu me esquecer que sou contigo. Permita-me deitar no seu colo, repousar em suas águas e sentir o aroma amadeirado das laranjeiras da palma das suas mãos. Que esse manancial de luz nunca se cesse, nem a mim, nem aos meus irmãos e irmãs. Tu és ungido, tu és amável, tu és grandioso, tu és amigo. Eu sou.
Bom dia. Os Não sei se excelentes. todo mundo aqui já participou de algum estudo do satsang antes, mas mensalmente a gente faz um estudo, né? E aí eu vou explicar um pouquinho do estudo do satsang. A gente pega um discurso, um estudo que foi feito, um satsang, um discurso que foi feito pelo Saulo. Geralmente a gente assiste antes e depois a gente vem aqui conversar, discursar, falar, né, trazer os entendimentos e tudo que foi visto, é um estudo mesmo, trazer tudo que foi visto durante o satsang. Então, eu não sei se todo mundo conseguiu assistir aqui antes, mas eu vou colocar o link aqui nos comentários desse satsang, porque ele é muito bom. E aí, quem não assistiu, pode estar assistindo depois. Quem já assistiu, se quiser estar assistindo de novo, assiste. Porque durante o encontro todo, o Saulo ele traz assim, de uma forma muito prática e simples a confusão que existe na nossa mente sobre o que é conforto e o que é propósito. Então, durante todo o encontro, ele vai assim trazendo de pouquinho em pouquinho, né, essa dialética sobre as duas palavras para realmente mostrar para a gente o que é uma real situação de conforto e o que é uma situação onde a gente está no propósito. E aí eu vou começar aqui trazendo os entendimentos e as palavras que ele trouxe, né, sobre conforto. Então ele coloca que no conforto é onde a gente se encontra numa situação extremamente favorável, muito favorável ou um pouco favorável, mas que nessa situação do conforto a gente está ganhando alguma coisa com isso. Existe um interesse, né? É, a gente se sente pertencente. E isso é independente do que seja, né? Mas naquele movimento, dentro do conforto, os nossos desejos estão ali sendo respeitados. Ou a ideia que a gente tem de um merecimento. Então, ele traz até assim a, a comparação da que ele traz a criança, né? Então, ali no conforto, a tua criança interior, ela está sendo respeitada, ela está sendo vista. E aí a gente entra em luta, entra em sofrimento quando essa criança, quando ela ainda não tem uma estabilidade emocional, ela não tem o que deseja. E aí a gente entra num processo de ansiedade, né? Então, enquanto eu estou nesse movimento de conforto, e aí acontece alguma coisa onde o que eu quero não é feito, eu entro numa situação de ansiedade, numa situação de irritabilidade. E muitas vezes isso acontece quando a gente não traz, não tem essa consciência emocional. E ele traz também, ele fala que a gente também pode se dar conforto, né? Eu acho interessante no início ele fala que não tem nada de errado com isso sobre o conforto, né? Não é dizer que um é melhor, o outro é pior, ou o juízo, mas é realmente ele está trazendo o esclarecimento entre as duas palavras, para a gente entender realmente o que é conforto, o que é propósito. Às vezes a gente está realizando algo na nossa vida, não no meu propósito, mas na real estou numa situação extremamente confortável, fazendo o que eu acho que eu mereço, mas não exatamente o que é meu propósito. Durante todo o encontro ele fala sobre que as pessoas elas buscam muito saber, né, qual é a minha missão, qual é o meu propósito, o que eu vim fazer aqui, como se isso fosse a resposta da sua vida, né? Então, isso vai ser a resposta. Se eu souber meu propósito, se eu souber a minha missão, eu vou conseguir seguir minha vida. E aí ele fala sobre o propósito. Aí ele traz assim essa frase bem que eu achei bem legal. Propósito é uma proposta que nós colocamos para nós e a tomamos como missão. Deixa eu colocar aqui. Vocês pediram pra- Ah, acho que eu ativei. Ativei. Então, o propósito é uma proposta que nós colocamos para nós e a tomamos como missão.
Então, tudo aquilo que acreditamos ser a nossa missão, a nossa função, o porquê da nossa existência no planeta. Isso é o propósito, né? Então, uma proposta que a gente toma para a gente é tomamos como missão. E aí ele fala que se esse propósito ele está bem direcionado, está atrelado a todos os dons, ou os principais dons daquela pessoa que possui esse propósito, tudo o que acontece para aquilo funciona muito bem, porque tudo é inato, já é você. Então, o teu propósito ele está atrelado com quem é você, né? E ele brinca assim, falando que muitas das vezes o nosso propósito está embaixo do nosso nariz. E aí a gente não está olhando ou não está prestando uma atenção, né? E isso faz parte aqui desse jogo de samsara, desse movimento. Mas o propósito ele já é aquilo que você é, né? Não é nada, o propósito vai ser uau, alguma coisa assim extraordinária, né? Mágica. E é aquilo que você é, aquilo que você já está aqui para executar. E, e ele traz assim, né, que o propósito, atrelado como uma proposta, né, aos dons da pessoa, não possui um interesse, mas uma manifestação genuína dos dons. E aí ele fala ali, né, que existe uma palavra, uma serpente, que vai passando por vários movimentos do ego e da nossa mente, que é o interesse. Então, o que eu ganho nessa situação? O que a gente acha que a gente é, o que a gente acha que a gente merece. E aí ele faz essa analogia não, né? Ele traz essa confirmação de que conforto, ele está relacionado ao interesse. E o propósito, ele está relacionado a duas palavras espelhadas, né? Um movimento de conforto, que possui um interesse, que possui um ganho, que possui ali um desejo, movimentos de interesse, não existe ganho, existe um desinteresse para esses interesses que a gente dói muitas vezes, porque muitas das vezes a gente acha que a gente está falando sobre o nosso propósito, mas a gente está falando sobre o conforto. E muitas das vezes, quando a gente está nesse movimento de conforto, alguns planos não saem do papel, né? Ele fala sobre manifestação. Ele fala que a manifestação divina se dá por meio dos seus dons, da sua essência. Não quer dizer que essa manifestação que às vezes a gente faz pelo conforto não vai acontecer. Ela vai acontecer, porque todo mundo tem esse poder da manifestação. Só que a intenção, o intento dessa ação que é diferente. Então ela vai se manifestar. E aí ele fala um pouquinho mais para frente sobre isso, mas eu já vou trazer aqui, que eu acho muito legal esse ponto, que o Saulo sempre fala sobre as duas sementinhas que existem na vida, que é a semente do amor e a semente do medo, né? Porque o medo ele é o contrário do amor. Então, se a gente plantar essas duas sementinhas, que elas são espelhadas, porque um é o contrário do outro, elas vão manifestar duas árvores. As duas vão manifestar duas árvores iguais, com flores, com frutos, né, com folhas, duas árvores grandes. O que difere uma árvore da outra? Uma árvore você vai saciar sua fome, e a outra você vai continuar com sede, com fome, né? Com fome. Então, uma vai saciar sua fome e a outra não. Então, você pode criar duas árvores. Então, isso vai se manifestar.
mas não quer dizer que o seu intento, que a ação, que os ganhos, que os frutos vão ser bons para você. E aí, durante todo o encontro, ficou assim martelando coisas na minha cabeça sobre situações que eu já fiz e que eu ainda faço, né? Porque isso é uma roda, até que a gente aprenda, a gente vai ficar batendo a cabeça e a situação vai ficar voltando até que a gente realmente saia desse movimento. Mais situações na minha vida onde eu tava assim, piamente achando que isso é meu propósito, eu tô aqui para fazer, nem até mesmo às vezes de funções dentro da sangue, eu sou voluntária, né? Então ali eu já fui um pouco de bombril, passei dentro de todas as atuações dentro da sanga. E já teve movimentos, lugares assim, onde eu tava, não, esse é o meu propósito. Cara, as coisas não fluíam. Assim, era bizarro, porque eu falava, não, mas eu tô aqui, de coração, fazendo as coisas. E hoje, olhando, eu vejo que eu não tava de verdade de coração ali. Eu tava querendo ganhar alguma coisa, eu tava querendo ser reconhecida, eu tava querendo ser vista, tava querendo que alguém me falasse, uau, você é maravilhosa, você é ótima. Porque existia uma falta aqui no meu peito. Sabe, tinha um buraco aqui que eu tava esperando ser preenchido, que alguém me reconhecesse, que alguém me visse. Então não era exatamente um propósito. Eu tava fazendo aquilo para que eu me sentisse bem. Tem alguma coisa de errado com isso? Não, mas se eu não tenho consciência, eu tô guiando pessoas pro precipício, né? Porque eu preciso ter consciência das minhas próprias ações. Então, durante todo o encontro, isso ficou assim, martelando na minha cabeça. Eu fiquei revivendo situações e coisas que já aconteceram e olhando e falando, caracoles, realmente, nessa época eu estava assim, não estava no propósito. Eu estava no conforto, porque aquela era uma situação que eu sabia fazer, que era confortável para mim, porque eu tinha um local de fala e eu era reconhecida. Mas eu não estava realmente no propósito, na entrega. Tanto que muitas das coisas que eram feitas lá, dentro dessa função, para mim eram feitas com peso. Era na dor, muitas das vezes as situações eram resolvidas no medo, assim, em cima da hora. E tá ali, porque eu queria pertencer, né? Eu queria ser vista, mas não era feita no amor, não era feita na entrega. E aí hoje eu comecei a fazer analogia com algumas funções que eu assumi dentro do projeto e eu falei, cara, são situações que me tiram muito do meu estado de conforto, porque não são coisas que eu exatamente assim sei fazer no sentido puramente da palavra, né? Eu tenho estudo e eu sei realmente o que fazer. Mas são situações que hoje para mim estão sendo feitas com tanta leveza e tanto amor que eu não imaginei que poderia ser. Então isso para mim assim me mostrou dentro das experiências da minha vida essa diferença entre confusão e conforto. Então a manifestação ela flui de uma forma natural, né, daquilo que é você. Então ele fala do poder da manifestação pelo merecimento, né? Que não é sobre aquilo que a gente manifesta, mas a intenção. O que que é a intenção do que eu tô fazendo? E se eu não tô atenta, né? Se eu não tô atenta, se eu não tô atento à intenção do que eu tô fazendo, eu vou continuar chamando as coisas na minha vida como propósito. Só que na verdade é que eu não quero sair do conforto. Eu tô numa situação favorável, ganhando alguma coisa com aquilo. E aí ele traz sobre iluminação. Ele fala um pouquinho sobre iluminação. Ele fala assim: vocês acham que Pelé não era iluminado? Que Ayrton Senna não era iluminado? Ele fala: a iluminação ela pode acontecer de diversas formas, né? E quando ela acontece, essa pessoa ela traz luz e clareza a processos. E essas clarezas, elas vêm para que a gente possa quebrar todas as cascas, nos reconhecer sementes e fazer brotos essas virtudes dentro do nosso coração, para que essa flor se abra de uma forma divina e satisfatória. E a gente tem um satsang, na verdade não é um satsang, são vários satsangs, eu não sei, não lembro quantos são, mas que fala sobre as virtudes do coração. E é muito legal esse satsang para quem nunca assistiu. Ele traz sobre o peso que a condição social nos coloca, né? Ele coloca um exemplo, assim, por exemplo, existe ali um amigo que faz a festa pro amigo
porque quer ser visto, porque quer ser amado, porque, né, quer ali fazer algo por alguma coisa para o amigo poder reconhecer que ele é maravilhoso. E o outro amigo que faz a festa de aniversário simplesmente porque ama o amigo, que quer ver ele bem, que quer ver ele sorrir, que quer ver essa pessoa feliz. Então, o intento da ação é muito importante. E a gente só vai saber a intenção, o intento da ação daquilo que a gente está fazendo se eu estou prestando atenção, né? Muitas das vezes, e aí eu falo por mim mesmo, né? Eu estou aprendendo hoje a não ser uma pessoa mais reativa, porque durante anos da minha vida eu fui. Então, ao invés de eu receber uma informação, sentir, pensar e agir, eu já recebia e agia. Então, o que acabava acontecendo era uma reação pelos meus próprios medos, meus próprios traumas. E aí eu não percebo o intento da ação, porque eu só tô, pego e faço. Então, para que eu entenda realmente o que eu tô manifestando com aquilo, né? É, então, ele traz novamente que o conforto está ligado ao interesse e o propósito a desinteresse, que é a mesma coisa, só que energias opostas. Uma com uma energia virada, que vai trazer um karma, que é o conforto e o interesse, e o outro na luz. Ele fala que a confusão inicia ali na etimologia das palavras, por isso que ele vai desmiuçando durante todo o encontro sobre as palavras ali. Tem tantas pessoas em busca de um propósito e missão de vida, mas estar em busca disso não quer dizer que você vai descobrir, né? Eu gosto muito dessa analogia. Eu não lembro onde é que foi, se foi em reunião, em encontro, mas ele foi exatamente sobre isso, que quanto mais a gente vai em busca de algo, de cura de algo, mais sofrimento a gente traz. Às vezes a gente relaxa e perceber o movimento e respirar algo, muitas vezes a gente está em busca de algo fora de a gente é. Ele fala que o propósito está muito além do que está sendo visto. Ele não é mensurável e ele pode ou não estar atrelado a um conforto. Coloquei aqui que existe uma série no canal. Isso, acho que são 7 ou 8 satsangs, isso mesmo. O propósito ele pode estar ou não estar ali atrelado ao conforto, né? E aí, sobre estar ou não estar atrelado ao conforto, eu vou trazer um exemplo aqui que ele falou um pouquinho mais para frente, mas eu já vou trazer, que acho que mostra muito bem isso, que ele traz o exemplo do apóstolo Paulo, né? Sobre conforto. O apóstolo Paulo tinha o quê? O propósito de seguir Jesus, passar os ensinamentos de Jesus, falar sobre Jesus, mesmo após a morte de Jesus. Então, o apóstolo Paulo estava ali em uma masmorra, né? Já com a sua data de morte decretada e com a sentença de ser decapitado. Então, ele estava escrevendo cartas aos cristãos, e foi nessa época que Paulo escreveu a carta, né, Coríntios, que virou uma música que sem amor eu nada seria. Eu posso até colocar a música aqui no final. E o que Paulo poderia fazer seria negar a Cristo, né? Então, negar o seu propósito. E se ele fizesse isso, ele ia viver uma vida muito tranquila, né? O próprio governador, na época, pediu que ele negasse a Cristo para ter a sua liberdade, a sua libertação. E aí ele falou que não tinha como negar a Cristo, porque era o propósito dele. E ele ainda fala que a morte para ele era lucro. Então, o propósito ele pode sim estar atrelado a um conforto, mas não quer dizer que ele vai estar. Porque o propósito é o que você tem que fazer. É aquilo que é inerente a você. Então ele fala sobre o flow, né? O flow, o fluxo. E para mim foi uma quebra de padrão, porque eu achava, né, nessa ideia que ele traz do fluxo, muita gente acha que o fluxo, ai, deixa seguir, naquela good vibes meio, né? Assim, deixa ser. E ele fala, gente, o flow, o fluxo, ele requer esforço.
meditação, disciplina, né? Não é ficar inativo, ficar ali parado, estou jogando para o universo, eu vou esperar se manifestar. Você tem que fazer o seu, né? Você tem que estar ali. Então, isso te leva ao né, o que te leva ao conhecido ilimitado, mas o que é o flow? É a limpeza dos caminhos, da forma de fazer, a desobstrução dos obstáculos, seja da forma que for, né? Então, o que nutre o caminho ao propósito, a proposta e a missão é um caminho reto, é um caminho abnegado, sem esquivas, sem desculpas. E aí, quando ele falou isso, eu lembrei eu não vou lembrar, é na série Chosen, The Chosen, ele mostra um estudioso que quase seguiu Jesus, agora eu não lembro o nome dele, era um rabino na época, e aí ele chega pertinho de seguir Jesus e ele não vai, ele decide voltar para trás. Que nessa hora o Saulo fala sobre pessoas que desistem quase ali na manifestação do que tem para fazer e perdem essa oportunidade, né? E aí me relembrou muito esse estudioso que agora não me recordo o nome dele. Então, muitas vezes, igual falamos aqui um pouquinho no começo, o propósito está embaixo do nosso nariz, né? E a gente negligencia ou não percebe. Então, isso está atrelado com o que a gente acredita que merece. E Nicodemos, isso, Álvaro, Nicodemos, isso mesmo. Nicodemos, ele chegou pertinho ali de seguir Jesus e ele não conseguiu abandonar a rabina dele, ele não conseguiu abandonar as coisas, né, que ele tinha, porque ele tinha muito nome, ele era uma pessoa de muito prestígio e ele não seguiu Jesus. E aí Jesus fala assim: que pena, você chegou tão perto. E seria para ele mesmo, né, para o próprio Nicodemos esse movimento. Eu acho muito interessante quando Mateus fala. Jesus não precisa que sejamos nós. Porque isso é para a própria pessoa, não é para Jesus, é para a pessoa que está ali com ele. Então, em relação do propósito, né, que a gente não percebe, isso está muito linkado com o que a gente acredita que merece. E isso quase sempre vai ser diferente do que a roda do karma tem pra gente, né? O Saulo traz isso. E isso acontece para levar a gente ao nosso perfeito lugar de desígnio, né? Do que a gente precisa aprender, do que a gente precisa passar. E muitas das vezes a ansiedade está em se buscar algo que só existe dentro da nossa mente. Então, se eu estou indo de alguma coisa, eu estou indo em algo que eu acredito que é, né? Por exemplo, se eu acredito que o meu propósito é ser jogador de futebol, aí eu vou lá ser jogador de futebol. E não dá certo muitas das vezes, porque não é isso que eu tenho que aprender. Então, estar em busca de algo não quer dizer que a gente vai encontrar isso. Então, ele traz sobre reconhecer o propósito, que está atrelado a quem você é. E isso vai acontecer como? Se permitindo, errando, né? Ele fala, gente, como que você vai aprender a tomar boa decisão, boas decisões? Você vai tomar uma decisão, né? Tomando uma decisão, você vai entender as boas decisões. E aí eu me fiz um questionamento, né? Por que a gente tem tanto medo de errar? A gente fala de mim, né? Por que ainda existe tanto medo de errar? Né? Se errar faz parte de um movimento natural da vida onde eu estou aprendendo. Da onde que vem essa necessidade de perfeição, que eu preciso saber tudo, e já ter tudo pronto? Da onde que vem isso? Né? Se errar faz parte do ser humano. Se errar tá tudo certo, porque a gente está aprendendo, está melhorando. É muito importante a gente aprender com os nossos erros, né? Porque aí eles se tornam experiências.
E aí ele falou, né, que muitas das vezes as pessoas esperam que o guru traga a você as respostas que você busca. E aí ele falou, gente, eu fiz uma live uma vez, o Saulo falando, que eu falei que eu ia responder, que ele ia responder quem era a pessoa, e ele ia responder para todo mundo da live, quem era você e a missão de vida. E ele falou que bombou, foi um monte de gente. E aí, durante esse encontro, ele falou assim: então, agora eu vou falar quem é você e sua missão de vida. Você é o Mickey e sua missão de vida é construir a Disneylândia. Aí ele falou que todo mundo ficou assim, né? Tipo, que negócio é esse? Aí ele falou: mudou alguma coisa na sua vida? Ouvir quem é você e o seu propósito por outra pessoa? Não, não mudou, né? O que que acontece se alguém fala para você o que você tem que fazer? Você vai criar toda uma história em volta disso para se adaptar a essa coisa. Então, olha que complicado, né? E aí ele falou: uma, uma pessoa consciente, um guru consciente, não vai te falar o que você tem para fazer, né? Porque isso quem tem que descobrir é você, não vai te falar o caminho. Aí ele falou: e se alguém faz isso, né? Se você faz isso, você faz a outra pessoa perder a sua encarnação, porque ela vai criar toda uma história em volta disso que você falou, e você também perde a sua encarnação por, por mérito, né? Porque existe fala disso na Bíblia, né? Dos falsos profetas que levam as pessoas a se perderem em si mesmo. Então, a gente tem que ter cuidado quando a gente ouve um discurso de alguém falando: ah, isso é isso que você tem que fazer, esse é o caminho certo, esse é o único movimento, porque não existe isso. Todos os caminhos levam a gente ao perfeito estado de evolução, a gente se conhecer, a gente se entender. Então, todos os caminhos levam ao mesmo lugar, né? Não existe um único caminho. Mas a gente tem que entender qual que é o nosso nessa loucura da nossa mente aí, nessa roda de samsara. E aí veio uma pessoa e fez uma pergunta, de que ela falou: ah, eu vivo no meu propósito e isso não paga as minhas contas, né? E aí ele falou: olha, isso não existe, porque eu vivo no propósito e eu não sei, e minhas contas são pagas por Deus, né? Aí ele falou que existe uma maneira correta de se realizar as coisas, né? Que às vezes, talvez ainda, se a pessoa realmente está ali vivendo no propósito dela, que exista algum conhecimento ou experiência ainda necessário para ocorrer essa integração. E aí ele falou: a forma como a gente desenvolve a questão para se aprender vai fazer essa roda girar até que se aprenda e reconheça isso. Aí eu não aprendi, essa roda vai girar de novo, até que a gente aprenda e girar de novo, até que eu aprenda e reconheça isso. Então ele fala da integração por meio da autorresponsabilidade, né, que traz isso pela aceitação e a dádiva divina do que é nosso por merecimento. E aí, quando ele falou isso, eu falei: real, né, cara? Qual que é o benefício de alguém chegar assim pra mim e falar: Talma, você é isso e essa é a sua missão de vida. Qual merecimento eu tenho sobre isso, né? Porque eu mesma não me entendi, eu mesma não olhei para mim mesma, não tive ali a responsabilidade mesmo de perceber os meus movimentos e de entender o que estava acontecendo aqui, como é que eu estava me sentindo, como que eu estava reagindo. Então, isso traz uma resposta para uma dor, né? Que é querer saber algo, querer ter a resposta, mas ele não traz a responsabilidade na ação. Então, não faz sentido, né? Alguém me responder essa resposta que não seja eu mesma. E aí ele trouxe uma passagem da Bíblia que fala o seguinte: se Deus revestiu todo o campo com ervas e flores bonitas do campo,
por que você não teria essa oportunidade? Assim como a natureza alimenta todos os animais e eles acordam e fluem através de si mesmos, por que isso não aconteceria com nós, né? Então, é importante a gente entender, ele traz sobre isso, aonde que vibra essa força na gente? Aonde que tá isso na gente, né? E aí ele fala sobre a energia do medo, que é o oposto do amor, que a gente falou agora há pouco. Deixa eu ver aqui. O André falou o seguinte: saber o propósito de vida realmente fará você cumpri-lo? Então, exato, né? Às vezes você vai até cumprir, sabe? Porque às vezes, porque imagina, você ouviu ali, pelo menos é o que eu acredito, né? Se você ouve ali de um mestre, uma pessoa que você acredita e confia que seja um mestre, e às vezes não, essa pessoa não vai ser, né? Se ela estiver falando que o que você tem que fazer, ele não é um mestre que está fazendo algo realmente, né, respeitável, confiante, porque ele está te indicando o caminho, mas imagina ali alguém que você acredita que seja como um mestre, e ele fala que esse é o caminho e é isso que você tem que fazer. Você pode até cumprir, ou você pode passar a tua encarnação inteira tentando cumprir isso, porque você vai acreditar que alguém ali de poder ou de respeito falou o que é para você. E aí você pode entrar naquele movimento de que, ah, mas quem sou eu para falar que não é isso, né? Se ele ali tem contato com Deus, se Deus fala com ele todo dia, se você reconhece aquela pessoa como sendo uma pessoa de respeito, de poder, de contato com Deus, às vezes você vai viver a sua vida inteira tentando se enquadrar e se encaixar naquele padrão que ele está te colocando, e aí você vai perder toda a sua encarnação. Você vai perder a sua vida tentando criar uma história em volta disso, né? Você vai cumprir um propósito que não é o seu, você vai cumprir o propósito que o outro acha que é para você. E isso é muito perigoso, né? Porque todo aprendizado, e se a gente está aqui para aprender como almas encarnadas, você vai perder todo o aprendizado que você poderia ter na sua vida, né? Então, que triste isso, porque se a gente está aqui para aprender, para vivenciar, né, para sair daqui desse mundo melhor do que a gente chegou, imagina a gente perder a nossa encarnação por conta de alguém que trouxe algo que não é real do nosso ser, né? Então, isso vai gerar diversos problemas para a gente mesmo, para outra pessoa, óbvio, mas para a gente também. Então, eu acredito que você poderia até tentar cumprir, né? Se alguém quiser falar também, a gente sabe o microfone, tá? Eu acredito que se alguém falasse, né, você poderia até tentar cumprir. Mas eu tô relendo aqui a pergunta do André, que ele falou saber o propósito vai realmente fazer você cumprir. E aí não tá falando de alguém falar, né? Mas de você saber. Boa pergunta, André, porque acredito que isso talvez bata até num ponto de que se eu sei o meu propósito, e isso bate numa questão de desconforto, né? Pode ser que eu não queira cumprir ele. Mas aí eu acredito que entra naquele ponto de que o Saulo até falou nesse satsang, que quanto mais informação a gente tem, mais conhecimento, mais entendimento a gente tem, mais vai ser cobrado da gente, né? Então, realmente, se eu souber o meu propósito, não quer dizer que eu vou cumprir. Se eu tiver autorresponsabilidade disso, eu vou cumprir. Agora, se eu não quiser sair do meu conforto, não, né? Porque é uma questão de aprendizado, às vezes ela leva a gente a sair do estado confortável, né? Porque confortável, né? Confortável entre aspas. Quer falar, Madá? Pode falar. É, assim, eu percebo, pelo menos em mim, o propósito, assim, é entre linhas. É muito simples, mesmo para mim. Mas, assim, é entre linhas. Por exemplo, quando
essa é uma das vantagens de estar perto de um mestre vivo, né? Que eu percebo. E quando Saulo me deu meu nome, tal, nome místico, tal, uma vez ele falou para mim, floresça, né? E eu, pô, como assim? Como que é, né? Então, é isso. É assim, eu não vivo é, em busca disso. Qual o meu propósito? Não. Eu me ponho ali a nos servir, né, no dia a dia, e as coisas que eu percebo é entre linha. Então, é o agir com o coração. São atitudes simples, mas que você deixa que o seu coração fale, não a mente. E aquilo ali, aos poucos, você vai percebendo que tem a ver com o seu propósito. Quando eu, por exemplo, eu até falei essa semana lá, eu fui num consultório médico, né, de exame, estava a televisão ligada lá, com jornal, e pô, é um ambiente, eu fui também numa clínica aqui, aconteceu isso também. Todo mundo doente e aquela jornal, aquelas notícias horríveis, todo mundo prestando atenção, aquilo tudo ali. Gente, cada vez mais as pessoas vão ficar mais doentes. Aquilo me incomodou. Me incomodou e eu não aguentei ficar quieta. Eu cheguei, eu falei assim, quem é responsável pela televisão? Na recepção. Ah, é lá atrás. Eu falei, vocês têm algum livro de reclamação aqui? Livro de sugestão? Tem. Eu fui lá, botei minha sugestão. Você vai ouvir, vai não ouvir? Eu não sei. Mas eu fiz a minha ação, eu agi com o coração. Então, eu acho que esses são os propósitos da gente. Eu acho que não tem um propósito certo. Eu acho que é aquele agir com o coração. Por exemplo, eu gosto, como você falou, eu gostava muito de futebol, você é um grande jogador de futebol, e às vezes você até é um jogador de futebol. E às vezes você tem vários seguidores, várias mídias. Então você tem aquele poder na mão ali. Se você está ligado, você quer saber o seu propósito, quantas coisas você pode fazer e ajudar tantas pessoas, né? Não só de caridade, mas das suas próprias ações. Então, eu vejo aí que o propósito ele está ligado a isso. É simples, mas é muito sutil também, né? E tem outros também, né? É isso. Deixa eu completar minha pergunta. Eu esqueci de falar que era uma pergunta retórica. Mas o que que acontece? O propósito, ele ainda é muito mistificado, porque ele é tratado como um superpoder. Eu saber o meu... Oi, o que é? Pode receber. É, como um superpoder, sabe? Tipo, eu sei meu propósito, agora pá, tchau, pá. E às vezes você tem o cara lá que tá vendendo bala na rua, sendo feliz, e ele tá fazendo cumprindo o propósito dele, entendeu? Tipo, que o cara nem sabe. Tem uma. Onde que eu vi falar? Tava vendo o filme, o Sal também já falou sobre isso, sobre essa passagem. Um monte de gente já falou, mas eu lembro de ter escutado a última vez do Sal. Uma passagem do Chico, né? Que o Chico tava andando na cidade lá, e ele passou com um monte de gente da espírita, e ele passou por um cara que tava um morador em situação de rua. E ele foi lá, cumprimentou ele, né, abraçou ele e tudo mais. E aí eles perguntam, quando o Chico voltou, eles perguntaram para ele por que que ele foi lá naquele homem, né? E aí ele falou, não, porque aquele irmão tá cumprindo o propósito dele. Ele veio aqui para fazer aquilo. E ele estava com muita luz, porque ele já estava, né? Eu não lembro muito bem, já estava né, das últimas encarnações dele. E ele estava cumprindo o propósito que ele veio fazer. Simples, sabe? E o cara nem sabia, ou não lembrava. Então, enquanto nós ainda tratarmos o propósito como um superpoder, nada vai acontecer. A gente só vai cair mais em ilusão, ilusão. Por isso que eu fiz a pergunta. Se realmente, se eu souber qual que é o meu propósito, eu vou cumprir? Ou não? Não, eu já sei. Ou vai facilitar o processo? Não. Ah, eu sei que eu tenho que comprar um picolé de damasco com cúrcuma. Eu vou correr atrás e finalizar, pronto, acabou? Não, o que importa é o processo, né? É, a gente está aqui para poder aprender, né? Então,
O propósito, ele é cumprido no processo, ele não é uma coisa... Por isso que nunca tem fim. Tipo, não tem um ponto assim chegar. Não tem, não existe. Às vezes a gente não vai cumprir o nosso propósito nessa vida. Essa vida é só uma vírgula para você chegar no seu propósito, que é daqui a 8, 10, 5 milhões de anos. Então, sabe, eu estava escutando e falei assim, realmente, se eu souber o meu propósito, eu vou fazer? Ou não? Porque às vezes pode ser uma coisa muito simples, como eu falei, um picolé de damasco com cúrcuma. Mas também pode ser, tipo assim, você tem que matar seu filho. E aí? Sabe? E aí? Você vai cumprir? É isso. É, me fez analogia com o início do satsang, do propósito. Por isso que quando a gente está em busca de alguma coisa, não quer dizer que isso vai ser resolvido, né? Que eu vou descobrir o que realmente é, né? Então eu vou em busca, eu vou descobrir meu propósito, e aí eu vou cumprir o meu propósito. E aí que loucura, né, que a gente cria na nossa cabeça, porque quanto mais eu tô no futuro, quanto mais eu tô tentando chegar num lugar, tentando encontrar algo, menos eu tô presente, né? Então, quem é que diz que eu não tô cumprindo o meu propósito agora? Que eu não tô já agora fazendo o que eu tenho para fazer, né? E aí eu fico lá, não, mas eu tenho que buscar o meu propósito, tenho que ir atrás do que eu tenho para fazer aqui. E aí você cai numa loucura da mente de que você não vive o presente, você não tá prestando atenção agora e aprendendo e entendendo e vivendo o que tem que ser para ser vivido agora. E aí coloca isso como propósito de vida, né? Qual é o propósito da minha vida? Existe, na psicologia, a gente fala que Jung fala sobre isso, que dos 30 aos 40 anos é uma etapa da nossa vida onde a gente se questiona muito o que a gente está fazendo aqui, né? A gente fala assim, o que eu estou fazendo aqui? Qual que é o meu propósito de vida? Por que que eu estou vivo? Então você começa a se questionar do que você está fazendo, né? Você começa a se questionar do porquê que você está aqui. Você começa a se fincar os seus pés no chão e ir atrás de algo, né? E tentar se entender. Então é muito louco isso que o André trouxe, que a Mandala falou, e eu concordo. Realmente, o quanto que esse conhecimento vai me agregar algo, e o quanto que, assim, eu fazendo essa pergunta, eu não estou querendo suprir algo dentro de mim, sabe? Uma dor, uma falta que eu tenho, né? Um medo, alguma coisa assim de que, ah, não, se eu souber um propósito de vida, até mesmo para ser visto, né? Eu sei o meu propósito. Uau, eu sou melhor do que os outros, né? O quanto eu não tô querendo me colocar acima, num patamar melhor e ser vista e reconhecido. E aí eu tô no conforto, né? Eu não tô no propósito. Porque o propósito é desinteressado. Ele vem pelo serviço abnegado, né? É, ele falou um pouquinho sobre experiências, sobre errar, sobre a gente aprender e as coisas darem certo, né? E isso vem para o nosso enriquecimento. Então, se eu estou executando algo pelo meu propósito, aí ele fala assim, se eu estou executando algo pelo meu propósito, quem sou eu para exigir algo disso? Né? Ainda falando sobre a questão do dinheiro, né? De que, não estou ganhando dinheiro, não estou recebendo, sei lá, visualização sobre o que eu estou fazendo. Aí ele falou, a divindade está ligado à simplicidade e humildade nesse exercício da ação, e não no reconhecimento dessa ação. Eu não vou pedir para Deus, então, Deus, eu estou fazendo isso, não tem barganha com Deus, né? Saulo fala muito sobre isso, não tem barganha com Deus. Então, o propósito, ele vibra porque vibra, ele é porque é, se faz porque se faz. Pegar o exemplo lá de Paulo, né? Paulo estava preso, prestes a morrer, e era o propósito dele, ele não ia negar Jesus, porque é o que ele tinha para fazer. Então, ele fala que a gente precisa ressignificar o propósito. Aí ele pede para a gente meditar sobre isso, né? Para a gente meditar, perceber sobre isso. E o André falou sobre
colocar sobre, né, como um ritual, o propósito, e isso muitas vezes acontece até mesmo dentro da espiritualidade, né, que coloca, descubra o seu propósito, vá atrás do seu propósito de vida. E como isso é lubridioso mesmo, porque te tira do presente, do que você está fazendo, e te coloca num movimento perigoso, onde você vai em busca de algo que não existe. Né? Não que seu propósito não exista, mas você vai em busca de algo que você acredita que é, né? Então, e aí ele fala o seguinte, ele traz um movimento, né? Se a minha proposta, porque no começo ele trouxe sobre propósito, né? O que que é o propósito? Propósito está ligado ao desinteresse, e o propósito é uma proposta que nós colocamos para nós e a tomamos como missão. E aí ele fala: se a minha proposta é uma oportunidade de transformação, eu estou disponível a isso. E aí isso me fez pensar agora, e até mesmo a minha própria transformação, né? Porque se essa proposta, por exemplo, né, dessa pessoa é ser uma oportunidade de transformação, primeiro essa oportunidade de transformação tem que ser para ela, né? Porque se fala sempre de que a mudança ela começa internamente. E se a minha proposta é essa transformação primeiro tem que vir em mim, para que depois ela possa vir aos outros. E aí ele falou que a gente precisa sair dessas questões que a sociedade traz para a gente, sabe? De merecimento, pertencimento, de necessidades básicas desenvolvidas, sucesso, dinheiro, fama, etc. Porque ele fala, existem muitas pessoas que têm muito dinheiro, têm muita fama, que têm tudo assim, o que o mundo pode falar, e são vazios em seus corações, né? E assim, o quanto de pessoas famosas que não se suicidam, o quanto de pessoas famosas que gastam todo o seu dinheiro e são viciados em álcool, em drogas, em um tanto de coisa e são infelizes nos seus corações, né? Então, a gente precisa sair dessas questões que a sociedade mostra pra gente que são ideais, né? Que são assim, uau, esse é o patamar a se chegar, porque isso não quer dizer que isso vai trazer pra gente essa conexão no nosso coração, né? E aí eu escrevi uma coisa que eu não entendi o que está escrito aqui. A leveza. Tá. Ele fala, né, das levezas em nossos corações. Ele fala abrir a oportunidade da experiência e isso vai trazer provação para a gente, né? Porque subindo mais degraus, as provas vão vir também. Então, quanto mais a gente entende, quanto mais a gente aprende, as provações elas vão vir, né? Isso faz parte desse movimento aqui. Eu percebo isso na minha própria experiência, né? Quanto mais eu me abro, quanto mais eu estou realizando alguma coisa, as provações vêm. Isso é um problema? Não, mas isso é assim, tanto para poder perceber se você realmente está no ofício, está no trabalho, e para que você desenvolva isso, né? Para que cada mês você desenvolva mais isso que você precisa fazer. E aí eu vou finalizar aqui né, tudo que foi anotado, não finalizar o estudo, mas finalizar essa parte da minha fala, que ele trouxe uma frase que para mim assim foi muito forte para mim, né, que ele finalizou o satsang com essa frase. Deixa o silêncio ser interior e deixa o amor preencher cada canto do ser, para que os encantos sejam sentidos. Então, deixa o silêncio ser interior e deixa o amor preencher cada canto do ser,
para que os encantos sejam sentidos. Vou falar mais uma vez. Deixa o silêncio ser interior e deixa o amor preencher cada canto do ser, para que os encantos sejam sentidos. Saulo Nardelli. Para mim foi um estudo que o Saulo tem falado, né, para mim há algum tempo. Estuda, lê, veja o satsang tal, vê o satsang tal. Aí eu falei, eu vou ver e eu quero fazer o estudo desse satsang, né? Não é só ver. O papai perdeu a... Peraí. Eu trouxe a mão na parede. E o papai perdeu a minha mão. Peraí, só um momentinho. Tá também. Pode. Então, Então, estudar sobre, né, trazer esse movimento da palavra é muito importante para a gente poder decodificar as coisas, né? Porque às vezes só ouvir não quer dizer que a gente realmente está ouvindo, né? Ele só está passando ali na nossa cabeça e eu não estou conseguindo absorver nada. Então, da primeira vez que eu ouvi o satsang, eu não absorvi tanto quanto agora escrevendo e realmente prestando atenção, e entendendo, e estudando e conversando sobre. Porque isso abre para percepção, né? Por exemplo, o que a Madava trouxe, quando é trouxe, trouxeram mais aberturas ainda de, nossa, é verdade, será que isso faria sentido? Será que não faria? Então, como é valioso, né? A gente estar dentro do estudo, poder beber da fonte, né? É muito importante isso de beber da fonte, trazer realmente, né, para os nossos entendimentos, para que a gente possa cada vez mais abrir essa flor. E a Madava falou sobre, eu não vou conseguir lembrar exatamente as palavras dela, mas ela falou uma coisa que me relembrou sobre pessoas de segurança, né? Porque é muito importante nós sermos pessoas de segurança, sermos luz na escuridão, né? O processo ele é interno, ele começa de dentro para fora. E, e como que eu vou ser luz na escuridão, né? Como que eu vou ser uma pessoa de segurança? Me nutrindo, trabalhando esses medos, trabalhando essas rodas, percebendo os intentos, né? Nesse último Darshan que a gente teve, que foi semana passada, eu fiz uma pergunta para o Saulo sobre medo. Eu falei, Saulo, falando de mim, como uma pessoa que sempre aprendeu as coisas a partir do medo vai conseguir sair dessa roda e começar a fazer as coisas pelo amor, né? Eu falei, agora eu já consigo perceber esse movimento acontecendo, eu consigo ver que eu estou fazendo o movimento pelo medo, mas eu não consigo sair dessa roda, né? Eu consigo ver que, tipo assim, ok, isso ainda não está sendo feito pelo medo. Isso me traz raiva, muitas vezes. Ainda está sendo feito pelo medo, em cima da hora, correndo. Eu não estou fazendo pelo amor, pelo exercício. Como que eu saio dessa roda? E aí ele falou: o primeiro movimento que você está fazendo, que é perceber. O primeiro movimento que você está fazendo é perceber. Então, perceber esses movimentos, ir se lapidando, né? Se acolhendo também, né? Se amando muito profundamente, saindo desse auto-julgamento de que, mas meu Deus, eu ainda faço pelo medo. Eu tô aprendendo. Ter também paciência comigo, né? A gente não tem muita paciência com a gente, né? A gente tem paciência às vezes com os outros, mas com a gente quer que tudo seja resolvido agora, o imediatismo. Não, tem que ser hoje. Mas só vem com experiência. Pode falar, mandar, pode abrir. Esse perceber, eu gosto de contar, às vezes, experiências, né? O perceber
já é assim, como ele falou, é você se perceber, é exatamente isso. A gente quer logo já perceber, já agir, já ter aquilo tudo pronto. Só que não é assim. Eu estou sentindo isso, estou tendo isso. Você falando agora, me veio tudo assim na lembrança. Uma vez eu perguntei a Saulo, da Mino Darchan, sobre uma pessoa no meu trabalho que eu não. Simplesmente, desde a primeira pessoa que a pessoa entrou, sabe que o seu santo não cruza? A pessoa não te fez nada, não tem nada. E ele falou justamente, pô, Madava, não se dá bem com aquela pessoa, a pessoa está perturbando Madava, Madava. E ele me mostrou que apenas era uma parede branca que tinha um ponto, e o ponto sempre esteve ali. E a partir daquele momento eu comecei a perceber o ponto, e aquilo me incomodou. Mas sempre existiu. Daquele dia em diante, eu resolvi assim, não tentar mudar. Aí mudar o meu jeito de olhar, mudar o meu jeito de ver. Aí, inconscientemente, você atrai, porque aí a pessoa vai fazendo certas coisas, as pessoas vêm fazer, tipo, fofoca sobre daquela pessoa, aquilo tudo. Eu querendo não dar opinião, não querendo, mas a mente já imaginava, pensava, e eu acabava me cobrando mil coisas, né? Dentro de mim, me cobrando ser o amor, ser tudo aquilo ali, e não. Só que não adiantava. Então, eu comecei a perceber, eu percebia e não agia. Eu percebia as coisas, percebia os meus pensamentos e eu escolhia não ter aquilo, não fazer aquilo. E comecei a perceber. As coisas acontecem quando menos a gente espera. Por isso que é orar e vigiar, é estar atento, estar na presença. Quando foi essa semana, eu indo trabalhar de manhã, eu falei assim, eu tenho que calibrar. Do nada, veio assim, tem que calibrar o pneu. Olhei no relógio, se dá tempo, calibrar o pneu. Parei no posto. Quem estava na minha frente? A colega de trabalho. Aí eu, oi, e tal. Aí eu falei assim, quer ajuda? Aí eu, não, estou abastecendo aqui e tal. Ela, estou indo levar o meu cachorro, que ele encheu o focinho de ouriço. E aquilo ali, eu falei assim, pô, tal, eu, tadinho, né? Vou lá levar ele lá no veterinário e tal, cheio de ouriço, aquele negócio todo e tal. Ela foi, abasteci, ou calibrei meu pneu e fui embora trabalhar. Aquilo ali eu percebi. Na mesma hora, eu falei assim, meu Deus, é uma oportunidade que eu tenho aqui agora. Por que que sempre acontece aquilo volta no mesmo lugar? Por que que acontece eu bato de frente com a pessoa? Por que que acontece eu bato sempre de frente com a pessoa? A vida está me mostrando alguma coisa para me curar e eu não estou conseguindo ver. Naquele momento eu percebi ali, porque eu pensei assim, gente, por que eu comecei um diálogo comigo mesma, falando: por que que você tem isso? Se ela faz isso, deixa de fazer isso, o que que isso te afeta? Te afeta o seu trabalho? Te afeta a sua vida? Não. Então, se ela faz ou deixa de fazer, você não sabe por que que ela faz, o que que tem por detrás disso. Isso é um problema dela, não é seu. Então, por que que você se fere tanto? Então, eu fui começando falando um diálogo comigo mesma ali, que me trouxe assim, um final, eu falando comigo mesmo, o que você tem que ser é o amor. Você não fala tanto desse amor, você não busca tanto a compaixão. Então, simplesmente é isso, Maria. Eu falando comigo mesma encantado. Aí eu percebi aquilo ali. Não é que agora você é amor, não, não é isso. Mas eu percebi ali que já foi como se tirasse o fio, sabe? Puxando um fiozinho ali. E aquilo ali trouxe, assim, um outro olhar para a pessoa, um outro direcionamento. Que pode, que daí eu posso ter a oportunidade de ter a mudança. Que aí só vai depender de mim. Se eu quero ou não quero mudar. Se eu quero ou não quero evoluir com aquilo ali. Né? Aí só depende de mim. Eu quero continuar naquele mesmo sentimento, naquela mesma história por ali. Ou eu quero mudar isso tudo. Né? Então, a oportunidade são dadas. Às vezes a gente não percebe. Porque eu podia assim,
Podia falar, pô, sacanagem, mais um dia, logo no primeiro dia eu dou de cara com essa pessoa, podia ter levado para esse lado. Pô, sabe? Ficar na chateada porque eu dei logo de cara com essa pessoa no primeiro dia, né? Na primeira hora do dia. No entanto, não. Era uma oportunidade que a vida estava me dando de ter uma mudança. Então, é isso. É o alerta, é ficar atento e ter um direcionamento e ir em frente. É basta querer, né? Nossa, Mandela, obrigada. Você me fez refletir sobre uma situação na minha vida e sobre uma pessoa em específico que eu não me dou muito bem. E não só uma pessoa, né? Tem duas pessoas na minha vida que eu não me dou muito bem, mas me fez refletir muito sobre uma delas. E como é difícil estar perto dessa pessoa. É alguém assim que várias coisas que já fez me fez muito mal, no sentido de ser uma pessoa muito sarcástica e ficar fazendo um tanto de piadinha sobre você e brincadeiras que eu não sou uma pessoa que entendo muito bem brincadeiras ou sarcasmos. Para mim, assim, é tudo muito literal. Eu tenho essa dificuldade de entendimento da brincadeira da coisa, né? Então, é uma pessoa que assim, me traz muito desconforto. E aí, quando você falou disso, ai, meu santo não bateu, muitas das vezes antes eu pensava, ah, é minha intuição que tá pedindo para eu ficar longe dessa pessoa, né? Então a gente levava para esse ponto, ah, é minha intuição, é minha intuição. Mas na verdade, às vezes é uma dor, né? Às vezes pode ser a sua intuição mesmo, te falando assim, fica longe, porque pode acontecer algo que não é legal. Mas nessa situação específica é uma dor, sabe? A dor me faz me afastar dessa pessoa, por mais que ela tente se aproximar de mim. E aí, nesses tempos atrás, eu refleti, cara, eu preciso trabalhar minha compaixão, né? Realmente de verdade e começando a abrir essa flor no meu coração, porque se essa pessoa específica faz isso, é porque ela está num processo de sofrimento muito grande, onde ela precisa menosprezar ou colocar alguém abaixo para que ela se sinta acima. E como psicóloga eu sei disso, mas como é difícil trabalhar isso na gente, né? Assim, eu sei que ele traz um sofrimento muito profundo, que ele traz uma dor, uma necessidade de ser visto, uma necessidade de ser ouvido, de que as pessoas achem ele maravilhoso. E ele faz isso, ele diminui pessoas para que ele se sinta bem. Então, olha que tristeza! Como que essa pessoa, o estado de sofrimento, que essa pessoa não se encontra, né? Porque ele está num movimento tão profundo que ele precisa diminuir o outro para se sentir bem. Então, quão mal dentro dele não se sente, o quão ruim ele realmente não tá. E como que tá o meu processo de compaixão com o processo dele? E não deixar que isso que ele faz me afetar, porque é uma dificuldade dele, né? Não quer dizer que aquilo. Por que que eu deixo aquilo me afetar? Por que que eu deixo, né? O Saulo sempre fala, ser luz não quer dizer ser bobo, né? Mas por que que eu tô deixando esse movimento dele me afetar ao ponto de me tirar do meu eixo? Existe algo em mim também, porque na psicologia a gente fala da regra do espelho, né? Se aconteceu alguma coisa e eu peguei aquilo para mim, aquilo é meu. Então, meu existe dentro daquele movimento. Porque se eu tô me identificando e aquilo tá doendo, existe alguma coisa que é minha ali. Eu só enxergo no outro que o que é meu também. E é difícil olhar para isso. É. O André falou, não é trabalhar a compaixão, e sim deixar que ela floresça. Trabalhar é tentar entender. Sim, o Saulo falou isso com a Madava, né, Madava? No Darshan, você falou sobre compaixão, né? E aí o Saulo trouxe o entendimento sobre compaixão, ele falou, compaixão é uma virtude. Não é tipo, ai, agora eu vou exercer a compaixão, agora eu vou fazer a compaixão. Não, compaixão é uma virtude. Se você é compaixão a tudo a qualquer momento, né? Talvez a palavra realmente não seja compaixão, mas
de entender que a pessoa naquele momento está no processo dela, porque compaixão é uma virtude, igual o André colocou, deixar que ela floresça dentro da gente, porque se você é compaixão com qualquer coisa, com qualquer um, em qualquer lugar, né? Mas e aí, nessa situação específica, entender que essa pessoa está no processo dela, que ela está com muito sofrimento. Entender que eu também estou no meu processo, que talvez agora eu não consiga ser para ele esse ponto de cura, porque para mim isso também dói em algum momento. Então, se eu não consigo ser essa luz para fora, eu preciso ser para dentro. Olhar para o meu processo, por que isso para mim dói tanto? Por que para mim é tão difícil? Aonde que pega? Quais são os meus traumas? Aonde que isso está batendo? Para quê? Para que eu trabalhe isso em mim. Que aí, se eu trago luz para essa sombra, ela começa a ser luz. E aí sim, trabalhando de verdade isso, liberando isso, entendendo aonde que pega, eu consigo ser luz, né? Muitas das vezes, pelo menos eu jogava as minhas dores para baixo do tapete porque eu não queria olhar. Hoje em dia eu gosto de dar uma sacudida. Nem sempre a gente quer olhar, né? Nem sempre a gente tem coragem para olhar o que está ali, para olhar a inveja, para olhar o egoísmo, para olhar os intentos do que a gente está fazendo. Mas se a gente está num processo de autoconhecimento, e o autoconhecimento é você se conhecer, eu preciso olhar para isso. E pelo menos assim, para mim só trouxe benefícios, né? De olhar para dentro e se entender não é fácil, às vezes é dolorido, é um processo que a gente às vezes não quer fazer, mas é um processo de autoconhecimento, né? De realmente entender o porquê que aquilo tá ali e começar se libertando disso. Cada vez mais se sentir mais livre, né? E o merecimento, né? A gente falou aqui de propósito, de saber o merecimento pelo outro. O merecimento que você traz para si mesmo, dentro da tua história, de você ir se libertando de algo, é gigantesco. É gigantesco, a felicidade é gigantesca. Porque você percebe que você consegue. Você percebe que você tem capacidade e que você pode muito mais do que você acreditou. Então, é um processo muito bonito. Eu brinco que quando eu conhecia sangue, eu achava que eu era pior do que o cocô do cavalo. Eu achava que eu era uma pessoa ruim, que eu não trazia nada de bom, que eu não era luz, que eu só trazia problema para a vida das pessoas. Eu achava que eu era uma pessoa ruim. Eu realmente tinha essa crença dentro de mim. E de pouco a pouco isso foi sendo quebrado, foi sendo mostrado. Eu era uma pessoa que eu mentia muito, eu inventava muita história, eu falava coisas que não existiam, porque de verdade eu não gostava de mim. Tinha uma dor aqui dentro, né? Então eu queria me adequar à sociedade, mostrar coisas que eu não era, e aí isso me fazia entender que eu não era boa. Mas qual que era a dor que estava ali querendo ser mostrada e não conseguia ouvir, né? Então, trabalhando isso, eu entendi, cara, não é bem assim. Eu não sou isso que eu acreditava. E isso é merecimento meu, conseguir enxergar isso, né? Claro que as pessoas ajudaram, eu não estive sozinha, né? A Sangha ajudou e ela foi um movimento muito importante para o meu processo, Sala Angélica também. Mas reconhecer isso em mim é um merecimento e um mérito meu. Não é no sentido de, ai, eu me sinto orgulhosa, não, mas é no sentido de libertação mesmo, de caramba! Eu não conseguia ver que não era isso. E como isso doía em mim. Bom, Na realidade, sabe qual é o nosso propósito de cada um? É se iluminar, é ser luz. A partir do momento que você é luz, primeiro é interno, é você ser luz. Em qualquer lugar que você esteja, você pode estar em qualquer lugar, catando cocô do cavalo, sendo mendigo, sendo um jogador de futebol, sendo um grande artista, sendo milionário, sendo o quê? Se você é luz, você vai estar iluminando
naquele ambiente que você está. Então, esse é o nosso propósito, essa é a nossa busca, não é ser o instrumento de luz, né? Como na música de São Francisco, ser o instrumento, deixar, faça esse instrumento, né? Se deixar se movimentar naquilo que você, no ambiente que você está. Então, qualquer coisa que eu seja, onde quer que eu esteja, eu vou ser luz ali. Então, eu vou estar podendo levar a luz ao outro. Então, na realidade, esse é o nosso propósito, né? O que vai levar até isso, aí são na sua vida, no seu dia a dia, exatamente isso, olhando as suas sombras, estando atento, ligado na presença, no seu dia a dia, é, como isso, observando o medo, observando o outro, que você não bate. Mas por que eu não bato? O que tem? O que me incomoda nele? É ir buscando esse autoconhecimento, é buscando essa luz que dentro de você, que tanto Saulo fala, que todos nós temos. A gente tem a compaixão, a gente tem o amor, a gente tem tudo isso. Só que a gente vai cobrindo, vamos cobrindo, cobrindo, cobrindo. Então, é esse desabrochar, é esse se despir, né? Tirando tudo isso, para ser luz verdadeiro, ser você que você é, o seu ser. É fácil? Não, não é fácil, não. Né? Mas a gente está aqui para isso. Né? Oi, Kátia. Ai, obrigada, obrigada. Pra gente também é muito bom escutar, sentir, conversar, porque com isso a gente aprende, né? Obrigada obrigada por estar junto com a gente. Isso que a Madava trouxe, né, de ser, trazer, e é isso, acho que só para finalizar, em uma das meditações que eu fiz há uns tempos atrás, me veio a seguinte orientação, porque né, ali eu tentava entender quem eu era dentro de função. E a informação assim para mim foi clara. Não é sobre função, é sobre quem você é e o que você veio para executar aqui. Porque quem você é e o que você veio para executar aqui, você vai fazer isso independente da função que você está executando. Independente de qualquer lugar que você tiver, você vai estar fazendo quem se é. Então, não é sobre função, sobre o que está executando, sobre o que não está executando. Isso são atribuições do ser, aprendizados e coisas, né, da vida, mas é sobre quem você é e o que você tá para fazer aqui. Porque independente da função, você vai estar fazendo isso. Que é isso que a Madava falou. Se estou limpando cocô no cavalo, ou se estou fazendo outra coisa, é quem eu sou, eu vou executar essa função. Independente da função que eu estou executando, eu vou ser aquilo ali em qualquer outro lugar. E é isso que o Saulo fala muito, é a presença, é o que não muda. Né? O que é mutável está no mundo dos fenômenos. O que não muda é a presença, é o que você é o que você veio para executar aqui. Você vai ser isso em qualquer lugar. E aí, pelo menos até hoje, no que eu entendi, isso só acontece com você se percebendo, se entendendo, se limpando, tirando essas cascas, essas vestes, essas crenças, e você vai percebendo quem você é, de pouquinho a pouquinho, né? Não tem lugar para chegar, não tem um melhor, eu cheguei nisso, agora eu sei, eu sou maravilhoso. Isso já vai totalmente contra, né? Porque aí você está criando mais uma coisa de achar que você é algo uau, que você não é. Então, é um processo de pouco a pouco, de se entendendo, se fortalecendo, se limpando e realmente se percebendo. Se percebendo. É um processo muito bonito. É de pouco a pouco, mas é muito bonito. E é isso, gente. Queria saber se alguém tem mais algo para abrir, porque senão a gente vai ficar aqui falando até amanhã. Eu gosto de falar. Já tá aqui a 1h40. Deixar a gente vai aqui até amanhã. É, tem alguma coisa que alguém mais gostaria de trazer? Não? Então, agradecer por a gente estar aqui junto hoje.
num sabadão de manhã, estudando, se fortalecendo, trazendo cada vez luz mais para dentro da gente. E a nossa volta também, né? Porque não adianta a gente pegar a informação, guardar dentro do meu coração e deixar ela morrer ali. Ser luz é compartilhar, né? Então, trazendo entendimento, a gente também consegue levar isso para o coletivo, porque nós somos seres coletivos, né? E a iluminação, ela só é maravilhosa quando a gente consegue trazer luz aos outros também. Então, é um exercício, né? De trazer isso para dentro e expandir. E gratidão, gente, por esse local de fala, por poder expandir isso com vocês, por tanto ensinamento, por tanto compartilhar. Muito, muito, muito obrigada. Desejar aí para vocês um bom sábado. À noite tem Buda Field, expansão do campo búdico. Para quem está assistindo isso depois e não for hoje, é que hoje tem Buda Field à noite. É, mas quem vai assistir depois gravado não vai ser hoje. Aí você pode acessar o Buda Field que tem gravado no site, que é a expansão no YouTube, que é a expansão do campo búdico, né? A meditação Eu Amo Você. Então, se alguém hoje, no dia 21/10, quiser participar de 2023, vai ser às 8h30 comigo hoje. Belezinha? Então, bom dia, gente. Dia lindo aí pra vocês. Bom sabadão. Obrigada de coração por estarmos aqui juntos. Beijo. Amo vocês.